Olá, meus amigos, muito boa noite. Que alegria estarmos reunidos através das mídias sociais, através da internet, para que a gente possa estudar com muito afinco, com muito amor, mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 17 e o item é o item 11 e encerra o capítulo 17, Sede Perfeitos. É uma comunicação do espírito Georges e traz para a gente a questão do cuidar do corpo e do espírito. É interessante nós prestarmos atenção que a gente precisa realmente ser muito grato a tudo que Deus nos deu. Grato pela palavra, grato pela a mente, né, equilibrada, grato pelo corpo que nos conduz pela senda da evolução, mas sem ele nós não conseguiríamos estar nesse processo evolutivo. Por quê? Porque os espíritos nos revelam que é através da reencarnação que a gente consegue remir, reparar, como é que diz? Realmente passar pelas vicissitudes para que a gente possa expurgar, vamos dizer assim, as nossas faltas passadas. E é através do corpo que isso é possível. Então, Kardec, ele, quando trouxe para a gente essa questão do corpo, ele também faz a pergunta aos espíritos, né, o que é a alma? E os espíritos respondem que a alma é o espírito encarnado. E quando a alma deixa de ser alma? Quando ela desencarna, quando nós desencarnamos, passamos a ser espíritos outra vez. E é muito interessante que, se a gente for analisar, o espírito Georges, ele pergunta pra gente, é preciso mortificar o corpo para chegar à perfeição? E a resposta já vem logo a seguir. Claro que não. A gente não precisa disso. É importante que a gente saiba o que significa a perfeição, né? É tudo aquilo que não tem erros, que não tem falhas e alcançou o nível máximo de suas virtudes. Na Terra, qual seria esse modelo? Qual seria para nós esse modelo de perfeição? A gente teve aqui entre nós, continua nos ajudando, continua do nosso lado, nosso irmão maior, Jesus Cristo. E Kardec complementa, né, que eles perguntam qual seria esse modelo e eles respondem Jesus, numa única palavra, numa única frase. E Kardec diz que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos enviou e é o tipo de perfeição moral que a humanidade terrestre pode aspirar na Terra. É o nosso guia e nosso modelo. Então, se ele é o nosso guia e nosso modelo, nós também podemos chegar lá, não é verdade? E depende exclusivamente de nós. Lá no final da questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como átomo. Esses somos nós. Nós vamos galgar esse espaço também, essa posição de espírito puro. E para a tal, a gente precisa de passar por várias encarnações, incontáveis se for o caso, que a gente não tem como dizer. O Espírito Miramês diz que a idade da alma é a soma das experiências que a alma tem. E é muito interessante, né? Tá lá até na resposta da questão 188, que fala sobre os espíritos puros, né? Então, a alma, né, como a gente tinha dito antes, é o espírito encarnado, né? E que, através desse processo, né, vamos dizer, abastecido de fluido vital, a gente tem condições de seguir em frente.
E é interessante que a gente saiba que os espíritos superiores, eles estão sempre trazendo para a gente as colocações da gente não ficar cultuando só o corpo, enaltecendo só o corpo, mas também não abandoná-lo de maneira nenhuma. Porque quando o Espírito Jorge fala cuidar do corpo e do espírito, é muito claro para a gente que se a gente cuida bem do corpo, mas larga o espírito, ou seja, larga a nossa evolução moral de lado, nada vai adiantar. Será uma reencarnação perdida. Eu vou pegar aqui rapidinho a página de hoje, que está muito boa e fala exatamente dessa questão, né? Dessa questão é André Luiz, através do médium Antônio Baduí Filho, que ele fala, né? Dê a caminhada, mas vá atrás do infortúnio oculto. Pratique a musculação, mas fortaleça a caridade. Faça o alongamento, mas estique a tolerância. Entregue-se à corrida, mas ande depressa com o perdão. Frequente a ginástica, mas exercite o esquecimento das ofensas. Continue com a natação, mas use os braços para os gestos de apoio. Controle o peso, mas contenha o orgulho. Elimine as rugas, mas combata o egoísmo. E aqui vai, né? E no final ele fala, né? Está certo que você se dedique aos cuidados físicos, mas não se esqueça da transformação moral, para que o corpo saudável seja a morada de um espírito sadio. Então, a gente precisa ter a questão física bem tratada, mas a gente precisa, acima de tudo, né, levar em consideração o espírito. Nesse mesmo capítulo, capítulo C de Perfeitos, tem lá os caracteres do homem de bem. E num daqueles trechos, eu me lembro perfeitamente que ele fala que o verdadeiro homem de bem, ele coloca os bens espirituais acima dos materiais. Então nós vivemos nessa dicotomia, né? Essa dualidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. E as coisas do mundo físico ainda incomodam muito a gente, muito mesmo. Mas a gente tem que pensar que nós somos espíritos imortais, que nós temos muito tempo para resolver situações, mas que as mais prementes diz respeito às questões morais. Né? Então, a autoestima é muito importante, o asseio, como diz, né, no livro Conduta Espírita, do nosso também André Luiz, ele fala lá para gente que a questão do asseio, diríamos assim, ser importantíssima, né? Mas é importante que a gente saiba, né, que é, esses cuidados não devem ser algo assim que seja exagerado, algo que seja assim, vamos dizer, só contar com isso, só levar isso em consideração. Então, os espíritos estão sempre nos ajudando, nos dando um toque de leve no que a gente tem que fazer. Mas, segundo Paulo de Tarso, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então, nós temos que saber essa diferença. Olha só o que Emmanuel fala para a gente no livro, o livro da esperança, na bênção maior. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Ele é uma cabine de comando. Consegues manejá-lo expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço do globo em que respiras. É interessante, muito interessante, a nossa compreensão acerca da vida material e da vida espiritual. Por quê? Porque à medida que a gente
sai desse processo, né, do homem primitivo, do homem instinto, onde ele é assim ainda o primórdio, né? E a gente passa para o homem sensação, para o homem, né? Porque Lázaro fala, né? No princípio ele é instinto, né? E depois ele passa, mais corrompido e avançado, ele passa a ter sensação. E mais evoluído e consciente, ele passa a sentimento. E o ponto mais alto desse sentimento é o amor. E é interessante que a gente começa a ter uma visão de mundo bem diferente do que a gente tinha antes, né? Porque o que a nossa sociedade prega hoje em dia? Hoje em dia não, já há muito tempo, né? Mas hoje está bem forte por causa que as mídias sociais e a imprensa, ela ajuda muito, fomenta muito isso. É a beleza do corpo físico, cultuar o corpo físico. Coitado, né, das pessoas que têm problemas de obesidade, que não são tão lindas e maravilhosas. Ela vai se sentir assim, né, um execrado do mundo, quando na verdade todos somos filhos de Deus e estar nessa condição não fere a nossa dignidade. Ah, mas que interessante, né? A gente está falando de cuidar do corpo e do espírito e assim, né? Assim, tão com peso acima do normal. Eu não me sinto nem um pouco culpada com isso, abalada com isso e com a baixa autoestima. A autoestima eu aprendi que ela tem a ver com o espírito. E eu preciso sim cuidar da minha saúde, tanto que eu estou fazendo os exames necessários e tudo para o problema endócrino. Mas o mais importante é o que vai na minha mente, é o que eu estou habitando nesse edifício de 3 andares, né? Como diz no livro No Mundo Maior, André Luiz. O que eu estou habitando, né, aqui nessa mente? Eu estou em comunhão com o mundo maior, com os espíritos superiores? Eu estou só vivendo uma vida contemporânea que está ali, né, no segundo andar? Ou eu estou lá ainda no cérebro lá reptiliano, né, naquela condição ainda primária? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse prazer que se leva, que se deseja no corpo, e essa questão, e a ponto de dizer que a carne é fraca, isso é só um desculpismo do espírito, que, como diz lá no Livro dos Espíritos, com poucos de vós esforço faz para evoluir. Então a gente continua preso nesses atavismos, nesse, vamos dizer assim, nessa sanha, nessa saga, é a palavra, né? Saga de querer fazer alguma coisa sempre no mundo físico. Na verdade, a gente tem que se preocupar muito mais com a questão moral, que é o que a gente vai carregar conosco, né? A nossa inteligência e a nossa parte moral. Então, é importantíssimo que a gente cuide do corpo, mas lembre-se sempre que há um espírito, né, comandando tudo isso. É o Senhor, é o Mestre. O Espírito Georges, ele fala nessa lição, nesse item, que há 2 sistemas que se defrontam, né? Os ascetas e os materialistas. Os ascetas, eles aniquilam o corpo, né? Com chicoteamento, com sofrimento, que acha que vai melhorar por causa disso, né? No jejum absurdo, etc. e tal. E o materialista, que renega simplesmente a alma. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega Kardec falando de materialismo, ele é incisivo, ele é categórico, né? Categórico. Por quê? Nós estamos mergulhados na carne para evoluir, mas não é a carne que é tudo, é o espírito que é tudo, né? Então,
Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vou pedir licença para ler um pedacinho, é muito bacana. Não, perdão, não é Pensamento e Vida, é o Pensamento de Emmanuel. Tem uma lição que ele vai falar para a gente, né, que o corpo ele é considerado secundário na evolução do espírito, mas é importante que a gente saiba que ele é uma bênção. Ele é dado a nós para esse trabalho evolutivo. E ele fala: um bom espírito reencarnado dará à sociedade, para a felicidade sua e de seus contemporâneos, um homem bom, um cidadão digno. A carne é secundária, não comanda os problemas de ordem espiritual, nem orienta os valores morais. Um homem de bem desencarnado voltará mais tarde ao plano terreno, apresentando melhoradas as qualidades positivas que lhe caracterizam a existência anterior. E aí, num outro pedacinho, ele fala que longa é a caminhada do espírito em busca da perfeição. Terríveis são as lutas, múltiplos os defeitos a eliminar, belíssimas virtudes a adquirir. Mas não é com o corpo que a gente vai fazer isso, é com o espírito. Mas o espírito precisa do corpo para promover tudo isso, né? Então ele fala mais: o homem bom que ilumina o seu comportamento como lâmpada do entendimento fraterno sentirá dificuldades em cultivar a maledicência. Sim, o homem bom, em dar expansão ao egoísmo, em favorecer as manifestações da intolerância, em alimentar no âmago do coração a inveja, o ciúme, o orgulho e a crueldade. Esse é o homem de bem, né? E ele fala mais aqui, né? Ele tem mais um pedaço que ele fala aqui, muito bom, né? Que ele fala que o homem de boa vontade, na prática do bem, tudo simplifica. Não cria problemas nem para si, nem para outrem. Semeia a luz do amor por onde passa. A luta não o fatiga. Pelo contrário, encoraja-o. Na derrota, armazena experiências. Na vitória, valoriza as oportunidades redentoras. Mas a gente usa o corpo como instrumento. E o Espiritismo, segundo Georges, ele demonstra as relações existentes entre o corpo e a alma e a importância de cuidar de ambos. A gente não está aqui falando que a gente tem que relegar o corpo, né, e ficar maltratando o corpo como os ascetas, né, e nem cultuar o corpo demais como os materialistas. Existe um meio termo e o Espiritismo traz isso para a gente. Georges também fala que amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender às leis de Deus, perdão, a lei de Deus. Não fustigue com teu livre-arbítrio o corpo que é mero instrumento de vossa vontade. Só serás mais perfeito se vos tornardes menos egoísta e menos orgulhoso. E a perfeição está toda na transformação que fizerdes a ti mesmo. Espírito que és, dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos. Esse é o meio de vos tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, não, perdão, do Evangelho, no capítulo 5, que eu acho que é o Espírito George, que fala do verdadeiro silício. E o verdadeiro silício fala exatamente desse castigo que o homem dá ao corpo. E ele explica para a gente que a gente não precisa passar por isso para evoluir. Na verdade, a gente precisa domar as nossas más inclinações, domar as nossas doenças, né, morais. E é através do corpo mesmo que a gente vai trabalhar isso mais como espírito, esse entendimento. Então,
ele fala, ó, provas voluntárias, o verdadeiro silício, tá no item 26 do capítulo 5. E um pedacinho que ele fala assim: um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e em não se desesperar e se não for bem sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, os espíritos codificadores, eles usavam as situações da época para trazer, né, os argumentos. Como André Luiz, através do Antônio Balduí, usou, né, o que o homem tem feito atualmente. Plástica, malhação, musculação, corrida, etc. e tal, né? Então ele usa a atualidade, né, para trazer as suas colocações. E era uma época que as pessoas costumavam se castigar para se remir dos seus pecados. Só que não. Muitos deles até desencarnavam e chegavam do outro lado decepcionados, né? E aí ele fala aqui no finalzinho, né? No finalzinho é um anjo guardião, tá? Aqui essa resposta. É diferente do George. O George acho que é um anjo protetor. Vou só confirmar. Aqui no capítulo 17. O espírito protetor. Não é o mesmo, não. Tá? Então, se desejais um silício, aplicai-o em vossa alma, e não em vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai vosso amor próprio, tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Então, fecha perfeitamente com o que a gente está falando aqui. E é interessante que a gente vai deixar esses últimos minutos para falar de uma coisa que afeta sobremaneira a saúde do corpo, que é a questão da saúde mental. E a saúde mental, ela tem a ver com o psiquismo. O que a gente está amealhando, o que a gente está trazendo para nós, em termos de pensamento, de sentimento, né? A gente está vivendo um momento único, onde a gente tem que alimentar a esperança no porvir, onde a gente tem que olhar o outro e dizer: vem, meu irmão, vou jogar a boia para você segurar e se apoiar. E não deixar o outro, a Deus dará, a deriva, e você viver a sua bela vidinha no seu ar-condicionado, no seu edredom quentinho, né? Na sua sopa quentinha, na sua água geladinha. Então, faz toda a diferença. E a gente colocou o mundo na vitrine. E não há outra maneira de da gente trabalhar o nosso psiquismo para atuar melhor na nossa saúde do que cultivar pensamentos positivos. Nós temos aqui no nosso corpo perispiritual 7 centros de forças. Sete centros de forças. E olha, meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Abençoada doutrina espírita que traz para a gente detalhadamente essas questões que antes a gente não parava para pensar. E os centros de força, ele traz para a gente toda uma colocação diferenciada para a nossa vida saudável, tanto do lado espiritual quanto do lado físico. E nós temos as fontes de energia no mundo material, que são os alimentos sólidos e os alimentos líquidos, e absorvidos pelo nosso aparelho digestivo.
Temos também o sono para o refazimento, né, físico e espiritual. O sono é muito importante. O ar atmosférico, né, o ar que entra pelo nosso aparelho respiratório, né, e a energia fluídica, que é absorvida através dos nossos centros de força. E os nossos centros de força, né, essa energia fluídica, ela emana de Deus, porque ela vem do fluido cósmico universal. Por isso o fluido vital que nos dá essa, que nos move, é tão importante para nós, né? Em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso disse isso. Então esse fluido cósmico, ele chega puro, genuíno. Quem faz a transformação somos nós. Então, quanto mais a gente tiver com esse trabalho mental, essa casa mental trabalhada, né, no amor, na caridade, no bom pensamento, no querer ajudar, na solidariedade, na empatia, na compaixão, né, a gente vai ter uma forma diferenciada de receber esse fluido cósmico universal. E é interessante que atua em todas as partes do nosso corpo. Experimenta discutir com alguém, ou então travar um pensamento numa discussão com alguém mentalmente, você vê que fica logo com a boca seca, porque você perde fluido. É muito sério. O corpo humano é uma colônia viva, com um exemplo de fraternidade, e traz as lembranças dos reinos aos quais a gente passou. Então a gente vive, né, num mundo, né, cercado de situações. E os centros de forças, né, eles recebem essas emanações, né, do mundo espiritual através do coronário, que está interligado à glândula pineal. Então, nós temos os centros de força, uns análogos, e o análogo é os nossos plexos, né? Não, perdão, é os nossos, isso, são os nossos plexos. Então, no centro de força coronário, no alto da cabeça, a gente tem a pineal como glândula, que é o nosso plexo coronário. No frontal, a gente tem a hipófise, né? Frontal. Aqui, ó. No laríngeo, a gente tem a garganta, né? Localizado na garganta, nós temos a tireoide, nós produzimos os paratormônios, né? No centro de força cardíaco, nós temos o plexo cardíaco, né? Que está localizado nessa área pré-cordial. E nós temos aqui assim, né? Que os hindus colocam a mão para fazer exercício, o timo, né, que é a glândula, né, que atua sobre o cardíaco. Nós temos o centro de força esplênico, que nós temos o plexo mesentérico, que é a questão do hipocôndrio esquerdo, ou seja, está no baço, né, o esplênico. E é o baço que produz o sangue. É lá que é a fábrica de sangue. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está com o pensamento muito, muito agitado, né, o baço vaza sangue. E aí aparecem essas manchas roxas que a gente pensa que é do coração. Mas não, é porque vazou, né, sangue do baço. Porque ele ferveu, né? O meu sangue está fervendo. E ferve mesmo, né? Lá no baço. Aprendi tudo isso com um excelente amigo nosso lá, acupunturista, né, Fábio, doutor Fábio lá onde o lugar que eu faço acupuntura. Agora nem estou fazendo por causa dessa questão da pandemia. Né? Tem o centro gástrico, né, que está no plexo solar, aqui na área do pâncreas, né, e do estômago, né? Então é abaixo do diafragma, né? Tem o centro genésico, né, que é o hipogástrico, abaixo, né, no baixo ventre, que tem as gônadas, né, nas mulheres. As gônadas são instituladas pelos ovários, onde geram-se os hormônios, né, e nos homens os testículos, né, que também geradores dos hormônios, inclusive a testosterona, né. E o básico está no plexo sacral, né? Que são as suprarrenais, que é onde eu vou ter que fazer uma cirurgia na suprarrenal. Então, meus queridos, a gente vai encerrando o nosso estudo, né?
com uma alegria muito grande, porque falar do nosso corpo, falar da nossa evolução moral, é, estão interligados, né? Corpo e evolução moral, né? Então é importante aqui, eu vou encerrar com um pedacinho do da Joana, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Só um instantinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Joana diz assim: domicílio temporário ao espírito que através dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Está lá nos Estudos Espíritas. Emmanuel fala para gente que é um sublime santuário e uma das super maravilhas da obra divina. E né? É uma máquina perfeita. Aí ele fala em roteiro, Emmanuel, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. E André Luiz fala na Conduta Espírita que é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Então, meus queridos, que a gente possa entender essa magnitude que Deus nos deu, né? Porque Hamed, inclusive, ele fala, né? É, no livro que se intitula Renovando Atitudes, perdão, ele fala que o corpo e a alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Então, que a gente possa realmente, né, entender que a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluímos. Ela pede somente que amemos cada vez mais, que cuidemos, pois, do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Então, fiquem com Deus, muita paz. Passei 2 minutinhos, mas para concluir o pensamento, fiquem com Jesus, até o próximo estudo e que Ele nos embale, nos proteja e toda a humanidade terrestre nesse momento de pandemia. Que façamos como Lenine, né? Enquanto pede mais um pouco mais de calma, né? Então a gente precisa ter mais paciência. Então é isso que a gente tem que adquirir. Muito obrigado, muita paz. Fiquem com Deus, com Jesus e com Francisco de Assis. Tudo de bom. Até a próxima.